Ah, sem som. É só clicar nesse microfonezinho. Glória a Deus. A paz. A A paz. paz do Senhor, pastor. Ó, quem tá aí, a paz de Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Para mim é um prazer. Amém. Prazer fazer parte deste momento tão especial, né? De falar do amor do Senhor. Não tem coisa melhor. Amém. Geila, Glória a paz do Senhor Deus. Jesus. Geila, tudo Geila, né? Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, pastor? A paz do Senhor Jesus. E tá tudo As enquadrado. pessoas estão entrando. As pessoas estão entrando, pastor. Por isso que a gente está dando um minutinho. Está entrando muita gente na live. Mas o senhor pode ir falando. Sejam muito bem-vindos, os irmãos que estão entrando, as irmãs também. Acredito que hoje vai entrar também alguns homens na nossa live, para a glória de Deus, tudo para o nosso crescimento espiritual. A Amém. paz do Senhor, Débora. Amém, a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu tô bem enquadrado aí, como é que precisa algum ajuste, não é? Deixa eu olhar aqui, viu, pastor, que tá... Tá, pastor, tá sim. Só tá cortando um pouquinho a cabeça. Ah, Puder é? encaixar mais. Um pouquinho, pronto. Ok. Agora deu uma melhorada. Pronto, e o som também tá bem audível. Ok, graças Sejam a Deus. muito bem-vindas. Eu acho que eu vi Dani também, fazia tempo que eu não tinha visto. Saudade, amiga. Deus te abençoe. Eu creio que a live hoje vai ser uma bênção para a glória do Senhor nesse finalzinho de ano. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Então, paz do Senhor. Minha mãe entrou também. Seja muito bem-vinda, manhã. a tua mãe E eu esqueceu. sei que as pessoas vão ficar entrando e eu vou dando a permissão aqui, vou clicando para que elas possam entrar. Mas vamos orar ao Senhor, né? Para nós começarmos. Eu sei que o pastor tem também o horário dele, Então tem sua agenda, tem seu compromisso. eu vou compartilhar aqui. Como é que eu faço? Compartilhar a tela, não é isso? Aí eu mando para meus contatos, é isso não? Como é que é? É melhor o senhor pegar se o senhor quiser mandar, é melhor mandar no link. O link que eu mandei no WhatsApp para o senhor. O senhor vai e manda para quem quiser, que as pessoas ali vão entrando e eu vou dando a permissão aqui para participarem da live. Glória a Deus. Aquele linkzinho. Deixa eu pegar aqui então, enquanto Agora eu tô na vocês live estão aí com se o pastor. apresentando. Ok, Certo? ok. Eu vou- Veja aí, pastor. Conseguindo? Sim, consegui já. Consegui. Pronto, amém. Deixa eu mandar aqui esse link para os contatos aqui e convidar os irmãos. Mande, pastor. Enquanto isso, a gente ora que a gente já vai dando início. Vamos orar, meninas, nos concentrarmos com o céu nessa hora. Eu sei que o Senhor tem muito dele para nos acrescentar nesse final de tarde, começo de noite. Eu sei que para algumas aqui, alguns países, já está o horário bem avançado. Né? Tem irmãs da Espanha, irmãs que vão entrar também, que estão na Inglaterra, outras que estão nos Estados Unidos, que é um pouco mais cedo do que nós. Tem irmã da Noruega também, se ela não entrou daqui a pouco vai entrar. Então vamos dar início com uma oração. Oremos. Pai Celeste, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, porque somos necessitadas. E já te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que esse encontro foi Tu que marcasse. Porque Tu és bom. Oh Deus, e como é maravilhoso, já no final de ano, Tu ainda nos acrescentar mais conhecimento a respeito do mundo espiritual, a respeito do Teu reino, de como as coisas funcionam. Senhor, isso é fruto da Tua bondade. Pai, se sinta à vontade nessa live. Espírito Santo, Tu és o principal convidado. Se sinta à vontade, fale aos nossos corações. Senhor, queremos ser transformadas de dentro para fora para o Teu louvor, Senhor. Nós precisamos de Ti, somos carentes da Tua presença. Senhor, que nessa noite Tu venhas ter liberdade em falar com os Teus filhos. Eis aqui os Teus filhos, eis aqui o Teu povo de coração aberto, Pai, para fazer a Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Assim nós te oramos,
nós rogamos, queremos a tua bênção, queremos a tua presença e recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. 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 Bem-vinda, Poli, Marcelma. Estou vendo aqui, Vitória, é bem tarde lá, já que eu sei na Noruega. E minha amiga Meire, que não está aqui em Pernambuco também, mas vai chegar amanhã, Deus abençoe. Bem, vamos cantar um louvor ao Senhor, e daqui a pouco a gente já passa e já dá continuidade. Marta entrou agora. Marta, paz do Senhor, Marta. Tá podendo falar? Paz de Cristo. Menina, tu acredita que tu entrasse na hora do louvor? Ô, Glória. Eu tô no Ei. HC, amiga, aqui. Um barulho. Ó, ainda tô de roupa de bloco. Ah, amém, amém. Mas vai eu louvar. posso cantar uma capela. Cante, minha irmã. Quem vai adorar aqui é o Senhor junto com você. Amém. Pode cantar? Pode cantar. Glória a Deus, a paz do Senhor, minhas amadas. Deus seja adorado nesse momento maravilhoso. Amém. Glória a Deus por isso. O hino se chama Cicatrizes. Esse hino eu cantava quando eu era criança. Minha mãe levava para a Assembleia de Deus e a gente cantava. Amém? Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém podia aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo. E sabendo eu que tudo isso é mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parada. Olho para suas mãos e lembro. Mãos que um dia ele estendeu para curar. Mãos que um dia ele estendeu para salvar. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Glória a Deus, somos livres, libertas em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Nem se fosse combinado, viu? Amém. As cicatrizes do Senhor, né? O sangue de Jesus, a cruz do Calvário, nos faz ser livres em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim a gente vai vendo que o Espírito Santo está direcionando todas as coisas. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Pastor Jailson. Oi? Quem falou?
Oi, eu tenho uma amiga aí que é levita também, viu, Zara? Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Ei, irmã, muito obrigada, viu, meu Jesus? É pela misericórdia. Amém. Então a irmã já fique preparada aí, se puder continuar na nossa live. O pastor Jailson, ele tem muito a nos dar a respeito do conhecimento hoje, né? A respeito do reino de Deus, do mundo espiritual. E a gente quer aproveitar esse momento também com o pastor. E eu quero já passar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar, falar um pouco, né? E poder derramar do que ele tem para nós, para nossa vida nessa noite. Glória a Deus. Amém, pastor? Glórias e glórias a Deus. Toda honra é para Jesus. O centro Amém. da nossa vida é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui conectados, né, com a sua igreja. Irmãs, né, espalhada por este mundo inteiro, Estados Unidos, né? Que maravilha. Só Deus para proporcionar um momento como esse, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jailson. Eu já tenho mais de 30 anos que eu trabalho na área da libertação, mais de 30 anos. E nesses 30 anos eu creio que eu já devo ter feito aí mais ou menos aí umas de 2 a 3 mil libertações, né? E a libertação para mim isso é uma coisa assim que faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha vida. E nesses 30 anos já aconteceram tantas e tantas coisas que minha mente é muito limitada para descrever, né, as experiências que eu já tive nesta área. Eu costumo sempre falar que os pilares do Evangelho são 3: libertação, salvação e cura. O que mais Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, quando ele aqui esteve pisando nessa terra, o que ele mais fez? Libertou as pessoas das garras de Satanás, salvou os perdidos, curou os enfermos. E como diz na sua palavra, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele permanecerá eternamente sendo o mesmo. E eu até tenho um canal, né? O meu canal, para que vocês não conhecem, é um canal no YouTube chamado Libertação Pastor Jailson. Libertação Pastor Jailson. Eu devo ter lá no meu canal, em média, de uns 500 a 600 vídeos na área da libertação. Não só a libertação presencial, né? Mas como também a libertação através de celular. Isso, África, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, em vários países, né? Eu tenho alcançado pessoas na área da libertação. E esse canal também eu tenho todos os dias às 5 horas da manhã, horário de Brasil, oração com o pastor Jailson. E o meu foco é tentar despertar a igreja, nós como igreja, eu como pastor, por mais que eu oro, por mais que eu trabalho na obra do Senhor, ainda me vejo que eu não estou fazendo absolutamente nada para Jesus. E muitas das vezes eu olho para dentro de mim e digo: Senhor, o quanto eu preciso estar mais envolvido na tua... Olha que eu tenho vivido uma vida de oração, uma vida de madrugadas, né? Uma vida de jejuns, uma vida ativa todos os dias. Para você ter uma ideia, só no meu celular eu devo ter lá uns 2.600 contatos. Mas são muitos contatos. São pessoas que me encontram no canal e desesperadamente têm ligado para mim. Isso não tem hora, de madrugada, de noite, de tarde. Sabe, meu propósito é, enquanto eu estiver dentro desse corpo físico, eu quero estar trabalhando para Jesus Cristo. Então, irmãs, pode falar. Ok. Alguém levantou a mão? Não estou ouvindo. Eu disse amém. Amém. Então, vamos interagir, né? Aproveite esse momento.
vocês querem tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, todos nós aqui estamos para aprender um com o outro, né? Eu costumo dizer que por mais que eu adentro o mundo espiritual, quer dizer que ainda eu sou leigo no mundo espiritual, né? Para você ter uma ideia, todas as quartas-feiras aqui na nossa igreja, todas as quartas-feiras, eu faço aqui o seminário de libertação para pessoas com problema de ordem espirituais. Isso é um grande desafio. Isso nasceu através de oração, através de jejuns. Porque eu cheguei a uma conclusão, através da luz da palavra do Senhor, que o fator de nós como igreja, de nós como servos do Senhor, impor as mãos sobre uma pessoa e demônios se manifestarem, e na autoridade do nome de Jesus expulsar aqueles demônios. Eu costumo falar que essa primeira fase da libertação, essa primeira parte da libertação, é a parte mais simples. Olha, orar em uma pessoa expulsar demônio, mas ela é tão simples como orar. A questão é que foi criada uma mentalidade dentro de nós, como se é algo impossível, é algo... Às vezes nós rotulamos Satanás como um gigante, como um Golias, como um monstro, como um grande... Não é isso. Grandes somos nós. Nós que somos grandes em Cristo Jesus. Então expulsar uma entidade do corpo de uma pessoa não é bicho de 7 cabeças, não é difícil. Por que eu falo que é a parte mais fácil? Porque não é obra do Espírito do homem. Isso aqui não é obra de homem. Isso aqui é obra do Espírito Santo imbuído em nosso espírito. Agora, eu chamo a fase mais difícil a segunda parte, libertação da mente. Por que para determinadas pessoas o processo de libertação demanda um tempo? E quanto mais tempo, mais dor, mais sofrimento, mais árduo é o processo de libertação. E para outras pessoas, por que é tão rápido? Porque isso vai de pessoas para pessoa. Enquanto a pessoa não absorver a palavra, colocar em prática a palavra, ela não vai conseguir estar livre dessas forças malignas. Por quê? Porque é a palavra que liberta. E nós precisamos ter o conhecimento da palavra, colocar em prática, para que a gente possa, dentro do nosso espírito, como diz a palavra, resiste a Satanás e ele fugirá de vós. Mas como resistir se esses inimigos invisíveis, com armas invisíveis, a gente não consegue ver os olhos físicos? Há outras pessoas que têm dificuldade de entender a palavra. Há uma dificuldade de compreensão na palavra. Então, para essas pessoas, o processo de libertação ela se torna mais doloroso, mais longo. Então, é por isso que eu chamo o processo de libertação ela divide em duas partes. Então, eu vendo essa necessidade, através do Espírito Santo, o Espírito me iluminou, disse, olha, cuida dessas pessoas. Precisa colocar essas pessoas dentro de uma sala de aula, precisa colocar essas pessoas e ensinar a palavra do Senhor. Fazer com que esta palavra ela seja compreendida no coração das pessoas. E por isso que o foco é libertando para libertar. Eu tenho pessoas hoje que chegaram aqui infestadas de legião de demônios e que hoje já estão trabalhando na área da libertação. Olha que isso eu vivo diariamente. Dificilmente passar um dia sem que eu possa fazer uma libertação, seja pessoalmente ou seja através de um celular. Então eu quero deixar um espaço para você que quer fazer alguma pergunta, tirar suas dúvidas e vamos aproveitar esta live para a gente conversar um pouco, né? Aprender um com o outro. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta ou tem alguma dúvida? Ninguém? O microfone está fechado, Gênio. Desculpa, minha gente. Hoje, como eu falei para vocês, né, a live vai ser um pouco diferente. O pastor, eu até depois coloquei no nosso grupo, acho que no grupo das amigas online, o canal do pastor, que tem vídeos mais fortes,
até uns vídeos que geralmente não se vê em todo lugar, porque ele é um homem que realmente ministra na vida das pessoas, né? E é como tem na palavra, o Senhor Jesus veio nos dar salvação e desfazer as obras do diabo. Então esse é um momento para que você pergunte, né? Às vezes a gente tem alguma pergunta que já viveu algo no passado, ou conhece alguém que já viveu, mas não tem a resposta para isso no mundo espiritual. Então está aqui hoje uma oportunidade para você fazer a sua pergunta e o pastor, ele vai nos responder. E alguém gostaria de fazer? Eu tenho as minhas. Eu. Vai lá, Marta. Começa. Coloca o pastor no estreito. É simples, pastor. Ô, pastor, eu queria saber da sua experiência. Porque, além da escritura, Deus fala que tem alguns demônios, né, que precisam sair com jejum e oração. Eu queria saber, fique livre para falar sobre esse tema. Qual a sua vivência em relação a essa afirmação de Jesus? Ok. Essa resposta está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu creio que todos conhecem essa passagem muito bem, onde a própria Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra a potestade, contra o dominador e príncipe das trevas. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vinha observando que na igreja havia uma batalha, e esta batalha é o campo físico. E Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, a revelação da palavra, disse: irmãos, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é no campo espiritual. E você observa que Paulo, ele dá aqui patentes: potestade, principados, né? Príncipe das trevas. Então, Paulo, dentro desta hierarquia satânica, por quê? Quando a terça parte dos anjos foram expulsos dos céus, e está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, e para que vocês tenham ideia, qual é a quantidade desses anjos que foram expulsos dos céus? A nossa mente era muito limitada para entender matematicamente a quantidade desses anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, faz uma explanação que a quantidade é como os grãos da areia da praia. Observe que existe uma hierarquia celestial. Nem todos os anjos eles estão na mesma posição. Anjos serafins, querubins, anjo Miguel, anjo arcanjo. Então há uma hierarquia celestial. Então esta hierarquia, quando ela desobedece, ela é expulsa. E dentro do mundo espiritual há uma hierarquia satânica. Por isso que Paulo diz, olha, principado, potestade. Então há entidades malignas que elas não têm como manifestar em corpos. Um principado não tem como manifestar em corpos. São demônios territoriais. Por exemplo, há entidades malignas que podem estar regendo um país, dominando um país, dominando um estado, dominando um bairro. Você observa que às vezes tem bairro que o teor de violência, o teor de morte é muito superior a outros determinados bairros, porque ali há um domínio. E o interessante é que estes domínios são demônios, entidades malignas, que eles estão numa esfera, ou digamos, em uma hierarquia. E a maior dificuldade que nós, como cristãos, nós temos é de nós crescermos espiritualmente. Crescer espiritualmente. À medida que nós crescemos espiritualmente, os nossos olhos vão se abrindo no mundo espiritual. E pode ficar tranquilo, quanto mais você cresce espiritualmente, você vai enfrentando, dentro de uma dimensão espiritual, inimigos à altura para tentar nos derrubar. Então essas entidades, essas hierarquias, essas falanges que estão embaixo, como por exemplo, que talvez vocês conheçam, uma entidade chamada Pombagira, uma entidade chamada Tranca-Rua, entidade... Por quê? São entidades que estão numa hierarquia muito, muito abaixo. Imagine se nós temos dificuldade de estar lutando dentro de uma hierarquia com soldados. Imagina a hierarquia do cabo, do sargento, do tenente, do capitão, são hierarquias. E quando Jesus ele aborda os seus discípulos, que eles
chegaram até os discípulos, um pai desesperado, com seu filho possesso de demônios. Os discípulos começaram a orar. E a oração não era eficaz. A oração não era o suficiente para expulsar aqueles demônios. Aquele homem desesperado, ele não desiste, ele vai até Jesus e Jesus dá uma bronca nos discípulos. A casta de demônio que só sai com jejum e oração. Ora, eu digo para você, o mundo espiritual, ele é muito complexo e nós só podemos entender e compreender o mundo espiritual à luz da palavra de Deus. Por que a área de libertação é uma área perigosíssima? Mas é muito perigosíssima. É tanto que a palavra diz assim, olha, não vos dê lugar a Satanás. Esta palavra, ela não é para os incrédulos, é para mim. Esta palavra é para cada um de nós. Então não fique pensando que, digamos, você está enfrentando cara a cara os nossos inimigos espirituais, por quê? Desde o momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos uma ameaça para o reino das trevas. Não tem essa. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos um perigo para as trevas. É aí aonde todas as falanges das trevas concentram um ataque, principalmente naqueles que estão crescendo espiritualmente. Não se atira pedra em uma serpente que está morta. Não se atira pedra em um leão que está morto. O diabo não atira pedra em quem está morto. Satanás atira em quem está vivo. Aqueles cujo coração está se voltando para Deus. Aquele cujo coração que está procurando viver uma vida em santificação. Eu costumo falar que o mundo espiritual, a arena espiritual, como é que a arena espiritual das trevas nos vê? Como é que ele vê o pastor? Como é que ele vê cada um cristão? Ele não vê seres humanos. Ele não vê povos andando. Ele vê luz em movimentos. É assim. Por isso que está lá em Tiago, capítulo 1, 17, que o dom perfeito vem do alto e do Pai das luzes, que não há sombra nem variedade. Se o nosso Pai é o Pai das luzes, nós somos filho de quem? Filho da luz. Então, esta luz que está sobre nós, como é que está a intensidade? A intensidade de luz na vida de cada cristão depende de uma vida em alinhamento com o Espírito Santo. Com a mesma intensidade, com a mesma reverência que você tem com a palavra do Senhor. É a mesma intensidade que esse reflexo de luz vai ter sobre a nossa vida. Então, o jejum é um momento aonde você está dizendo para a sua natureza. Sua natureza está pedindo água, está pedindo comida, está pedindo alimento e você está dizendo assim, ei, eu tenho domínio sobre você. Eu estou em processo. Um processo de uma santificação com Deus. Um processo de uma busca em Deus. E isso é muito importante. Se tem uma coisa que Satanás ele não resiste, é jejuns. Quanto mais problemas você esteja passando, procura reservar mais a sua vida a sós com Deus. Procura viver mais uma vida alinhada com Deus. A luz do Senhor, ele vai refletir sobre a tua vida. Ao ponto, e friso muito bem, luz não brilha na luz. Luz brilha nas trevas. As trevas não é treva porque é treva. As trevas são trevas pela ausência da luz. Pela ausência da luz. E se tem uma coisa que a luz gosta, é de trevas. Não somos nós que gostamos de treva. A luz, ela precisa ir nas trevas para iluminar quem não tem luz. A questão é que nós, como cristãos,
As informações que ao longo do tempo nós recebemos, mesmo dentro de uma igreja, isso criou uma mentalidade dentro de nós, que como Satanás, ele é um bicho de 7 cabeças, é um monstro, que nós temos que fugir dele, nós temos que correr dele, nós temos que estar sempre nos defendendo. E não é isso. Não é assim que nós temos que pensar. Nós temos que pensar que nós temos um Deus grande dentro de nós, que é a autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor Jesus está acima de todas as falanges das trevas, de Lúcifer, de todas as potestades, dominadores. A autoridade de Cristo está acima. Agora, e onde está esta autoridade de Cristo? Não está sobre nós? Quero deixar mais um espaço para alguma pergunta e vamos participar, porque o pastor fala muito. Amém. Josi levantou a mão, não foi, Josi? Pastor, pergunta, Josi. Sim. A paz do Senhor, pastor. Paz. Me desculpa pela minha ignorância da pergunta aqui, mas é a minha dúvida. Eu, durante muitos anos, estive numa igreja onde não se fala do adversário. A gente já quase que aprende um pouco a ter medo, um pouco de medo dele, porque não é permitido nem falar no nome dele. Então, a minha pergunta para o senhor é, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus nos dá essa autoridade já para expulsar demônios, ou nós temos que fazer uma preparação especial para entrar nesse campo? Então vamos lá. Mateus capítulo 10 fala que o Senhor chama os discípulos e deu autoridade sobre eles. Marcos 16, 17 e diante, a Bíblia diz que o Senhor nos deu esta autoridade. É que às vezes nós lemos a Bíblia e pensamos que a Bíblia é para os discípulos. Que aquelas promessas é para os discípulos. Não, os discípulos já fizeram a parte dele. A palavra é para mim hoje. A palavra é para cada um de nós. Agora, veja que ponto chega a própria igreja, né? A que mentalidade. Essa mentalidade ela foi formada através de informações. Não é isso? Eu costumo sempre dizer que quando uma criança nasce, ela não nasce com mentalidade, ela nasce com a mente. A mentalidade vem através de informação. E a informação que essa criança recebe, ela cria sua mentalidade. Que bom que o Senhor nos deu a palavra, e a palavra é informação, e essas informações, ela cria dentro de nós uma mentalidade. Aí sim temos a mentalidade de quem? De Cristo. Olha o que a palavra diz. Que os nossos inimigos não são pessoas. Olha a dificuldade. A dificuldade que nós, como igreja do Senhor, tem de compreender a palavra. É por isso que a Bíblia diz lá, em Oséias 4:6, que o meu povo foi destruído, porque ele faltou o quê? O conhecimento. O conhecimento traz luz. Deixa eu te dar um exemplo só. Vocês lembram lá em Atos capítulo 19? Havia um profeta chamado, um sacerdote chamado Cefas. E Cefas tinha 7 filhos. Não é que é filho de sacerdote, é sacerdote. Então ele viu Paulo operando as maravilhas. O apóstolo Paulo expulsando os demônios. Eles achou numa condição de fazer o que Paulo fazia. É aí que está o perigo, quando nós procuramos ir para uma guerra espiritual sem estar preparados, com uma vida totalmente desalinhada. Então ele vai lá e diz, olha, em nome do Deus que Paulo prega, em nome do Deus, em nome de Jesus. Ok, mas por que os demônios não foram embora? Ele não falou o nome de Jesus? Igreja. A palavra Jesus, quando sai da nossa boca, ecoa no mundo espiritual. A primeira coisa que o diabo ele vem ouvir uma palavra chamada Jesus, ele vai verificar a fonte de onde saiu esta palavra Jesus. Se a fonte foi do espírito humano, ou se a fonte veio do Espírito Santo no espírito humano. Foi exatamente que Satanás ele vai e pega os 7 filhos do sacerdote e dá-lhe uma surra,
mas quebra mesmo, na pancada mesmo. Rasga as roupas. Aqueles homens saíram nus, envergonhados e humilhados. Por quê? Foi enfrentar o mundo espiritual com a vida desalinhada. E não devemos jamais. Primeiro, que a consciência logo acusa. Quando a pessoa está em uma prática de pecado, que não está bem espiritualmente, imagine agora, cada uma de vocês, como serva do Senhor, e de repente uma situação de alguém, onde você mora, no bairro, num apartamento, em um condomínio, e sabe que vocês são crente, e aquela pessoa manifestou com o demônio e bate na porta da sua casa. Ei, irmã! E aí, você vai chamar o pastor? Você vai dizer, eu não posso? Eu não estou preparado? Eu costumo dizer que nós, esse fator, eu vou me preparar, isso é um conceito muito errado da igreja. O que eu quero dizer é que nós estamos em um campo minado. Em campo minado, a qualquer momento, você bate numa mina ali, explode, e não dá tempo de se preparar. Eu quero dizer, nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar preparado. Porque na hora que surge a batalha, não tem um aviso. Ei, Geile, amanhã, olha, daqui a 24 horas vai estourar uma bomba aí. E você vai desviar o caminho. Não é isso. A bomba explode, não tem hora, não tem dia. E temos que estar preparados do Senhor. Imagine, vou dar um exemplo. Eu tenho alguns registros de pastores manifestados com demônio. Esposa de pastor manifestada com demônio. Uma diaconisa que foi expulsar o demônio e o demônio entrou dentro da diaconisa. Imagina só. Criança manifestada com demônio. Então é muito complexo o mundo espiritual. É que nós, como igreja do Senhor, nós dormimos muito. A nossa visão espiritual, ela é muito míope, há uma miopia muito grande no campo espiritual. O Espírito do Senhor, tem o maior desejo dentro de nós dele dar continuidade no que ele fez na vida do Senhor Jesus, no que ele fez na vida dos discípulos. E hoje o Espírito Santo é o mesmo. Então imagine que ele fica dizendo, Geile, ô Geilane, ô Gene, ô Sara, ô Débora, eu sou contigo, vai filha, vai! Calma, Jesus, calma, Jesus, calma. Olha, ao aceitar a Jesus, ele não faz mais nada por nós. Como pastor? Não. Ele já fez. Ele já nos deu o seu nome. Ele já nos deu o seu Espírito. Ele já nos deu a sua palavra. Ele já colocou os seus anjos à disposição em nossas batalhas espirituais. O que está faltando? Uma mudança de mentalidade. Às vezes acho que falta fé, pastor. A mudança de mentalidade. Às vezes eu acho que não é que falta fé. O pastor falou aí, eu só queria pontuar e fazer uma pergunta em cima disso, que o senhor já orou por pastores, já orou por diaconisas, mulheres de oração e se manifestou. A Bíblia diz que nós somos como uma casa, e a gente sabe que uma casa tem vários compartimentos. Aí eu pergunto, pastor, por que tem pessoas que se manifestam anos dentro da igreja? É porque elas têm brecha nas suas vidas, ou seja, tem algum compartimento da casa que está contaminado, ou elas estão em pecado e não se dão conta nisso, aquele pecadinho de estimação. Como é que funciona isso no mundo espiritual? A resposta está no livro de João, capítulo 3, o novo nascimento. Uma coisa é nascer de uma religião. Outra coisa é ser gerado pelo Espírito Santo. É impossível uma pessoa que tem um Espírito Santo para que espírito e demônio habite dentro de um corpo. Não pode dois espíritos no mesmo corpo. Eu digo dois espíritos, é o Espírito Santo e o espírito de demônio. Porque na verdade são três espíritos, né? O Espírito Santo, o espírito humano, o espírito nosso e o espírito do demônio. São três espíritos. Exatamente isso. O Espírito Santo, ele luta, ele quer acessar, ele quer ter acesso, legalidade ao nosso espírito. O espírito do demônio está lutando também para ter acesso ao nosso espírito. Há uma briga de dois espíritos. Agora, o mundo espiritual, ele não age no mundo físico
sem legalidades. Lembra lá o que diz Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Então o Senhor, ele é educado, ele pede, filho, abre uma brecha do seu coração. Então nem o demônio e nem o Espírito Santo, ele age na vida de um ser humano se que não tem uma legalidade, Geile. Então o que acontece? O que tem de pessoas que estão dentro das igrejas, mas não passaram por um processo de um novo nascimento. Eles passaram por um processo de um nascimento religioso. Por quê, pastor? Porque a vida fora da igreja não condiz com a vida dentro da igreja. A sua vida não condiz com aquilo que se pregam. E nós estamos vivendo... Ô pastor, então eles não foram convertidos ao Senhor. Eles foram, de uma certa forma, convencidos pela religião que eles participam, é isso? A árvore se conhece pelos frutos, né? A árvore, por exemplo, uma pessoa com o Espírito Santo, o demônio não pode habitar dentro, não pode. Agora sim, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter parte da sua vida bloqueada? Sim. Certo. O diabo pode matar o corpo, destruir o nosso corpo. Mas a nossa alma... Bom, pastor, só uma dúvida, é onde entra as heranças, maldições de heranças passadas, o que o senhor, se tem alguma referência em relação a isso? Ok, então vamos lá. Como a Bíblia fala. Você já viu muito falar sobre a questão de famílias que, por exemplo, tem família que só morre de tiro, tem família que só morre de acidente, tem famílias que só morrem de cachaça, no álcool, nas drogas, tem família que só morre tudo louco. Quem já viu falar isso ou já conhece famílias com esse histórico? Tá? E aí as pessoas dizem assim, não, mas isso é um problema familiar. Isso é coisa familiar, e já é uma raiz já do passado. Isso aí é um espírito hereditário que vem de geração em geração. Observe uma coisa. Demônios, ele age através de legalidade. Pastor, e quais são as legalidades para que demônio possa estar atuando? Primeiro, o pecado. O pecado é uma grande legalidade. Segundo, pessoas que um dia se envolveram com entidades malignas. Pessoas que um dia fizeram pactos. Você já viram aquelas pessoas, eu não sei se você já observou, pessoas que têm 7 cortezinhos no ombro, 7 cortezinhos no peito. Chama-se catular, raspar a cabeça. Pessoas que fazem rituais, porque elas começam a se envolver com as entidades malignas e lá elas têm que se desenvolver, como chama-se, fazer o santo, raspar a cabeça, feitura de cabeça, para que a entidade, a partir daquele momento, é o dom daquela cabeça, a pessoa passa a ser escrava, passa a ser um filho, uma filha de santo, mas há um ritual que quando é cortado, o sangue desce. Aí vem uma pessoa manifestada com herê e bebe o sangue da pessoa. Aquele sangue, no mundo espiritual, é vida. Sabe o que vai acontecer? Alguém da família vai morrer. Mortes precoces, acidente, mortes trágicas, porque uma morte é uma vida. E essa vida e esse sangue que foi dado a Satanás, no mundo espiritual, não é que o diabo vai beber sangue. Por exemplo, a pessoa faz um trabalho de bruxaria, coloca numa encruzilhada, você acha que Satanás vai beber cachaça, vai comer cabeça de bode, vai comer fumar charuto? Não, aquilo no mundo espiritual é um pacto. Então aquela pessoa passou a ser uma filha de santo, ela tem uma legalidade muito grande, o demônio, através dessa pessoa, começa a implantar um reinado ali dentro. Depois dessa pessoa, os frutos que vêm dela são fruto de maldição. Fruto de maldição, a criança nasce, se a criança morrer, a criança está salva, mas essa criança vai crescendo e ela vai entendendo o que é certo e o que é errado, e daqui a pouco ela está debaixo de uma maldição e vai se perpetuando a família. Então toda a família ela passa a estar debaixo de uma maldição. Abaixa só de ligar o microfone. Então entenda agora, digamos que tem 10 componentes na família. Todos eles debaixo de uma maldição.
Mas um dos componentes se rende ao Senhor. Aceita Jesus como o seu Salvador. O que acontece? A maldição quebrou na pessoa. Mas nos 9 componentes da família, não quebrou. Ela está de pé. Há uma maldição familiar. O que vai acontecer agora? Esses 9 vão se levantar contra esse que se converteu. É por isso que a pancada é muito forte. É muito forte. A maldição não foi quebrada na família. A maldição vai sendo quebrada a partir do momento que a pessoa vai aceitando Jesus como Senhor e Salvador na vida daquela pessoa. A maldição foi quebrada e os frutos através dela é um fruto bendito. A partir daquela pessoa que aceitou Jesus. Então ali são demônios territoriais. Esses demônios territoriais, eles não manifestam em corpos, eles não estão preocupados com corpos ou com família. Eles estão preocupados com as suas falanges das trevas para que adentre a família e eles manipulam a família. A família está sob um domínio. Ninguém é feliz. Daqui a pouco você vai ver que tem a família inteira, ninguém dá certo no casamento. A esposa começa a odiar o marido, começa a ter nojo do marido, começa a sentir odor do marido, é um inferno isso aí. E as pessoas acham simplesmente que isso é tudo natural. Trata as coisas espirituais como algo natural. E não é isso. Então, a entidade maligna, aquele dominador que entrou na família, perpetuando uma geração de sofrimento. Vem como rolo compressor, passando por cima de todo mundo. E não adianta. Enquanto alguém da família não se levanta, é por isso que a Bíblia diz, aquele que não ora pelos seus familiares é pior do que um descrente. Olha a nossa responsabilidade como igreja do Senhor, como servos do Senhor, aprender a lutar no campo espiritual. A minha batalha não é física, a minha batalha é campo espiritual. Mas pastor, como é que eu vou entrar dentro do mundo espiritual? É que o mundo espiritual tem alguns elementos que pode ser manipulado. E nós temos dificuldade de entender isso. Está disponível para nós. Alguma pergunta a mais? Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Porque meu pai, ele tinha um terreiro de candomblé, né? E a gente, como filha dele, ele nunca permitiu que a gente se envolvesse, né? Mas e no final da vida dele, quando ele chegou para mim e disse, filha, eu vou fazer uma viagem sem volta. E eu louvo a Deus porque vocês escolheram um bom caminho e não se envolveram com aquilo que eu fazia parte, que eu faço parte. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês escolheram um bom caminho e eu não escolhi esse caminho. Ok. E aquilo me deixou muito assim. E eu disse a ele, pastor, que ainda tinha salvação para ele, né? Mas ele disse que não ia ter mais salvação para ele. Ok. Observe uma coisa. O teu pai, ele foi envolvido, né? No mínimo, esse envolvimento dele, ele fez aliança com as trevas. E lembra que a Bíblia diz quando eu e a minha casa serviremos o Senhor? Quando a pessoa se converte na família, como a tendência natural não é a gente pagando preço, orando e se converte um, se converte outro, se converte outro. O mundo das trevas é assim. Demônio que age em uma pessoa, ele obriga a pessoa, ele tem ali um compromisso de tentar amaldiçoar toda a família. Aí, por você ser filho, seu pai está envolvido nisso, aí você vai perceber agora, por exemplo, quais são os sintomas que caracterizam... Ele já faleceu, pastor. Oi? Ele já faleceu. Sim. Ele faleceu, mas os demônios que atuavam nele não faleceu. Os demônios hoje, eles lutam pela tua família. Se você pegar o histórico da sua família, você vai ver que sua família é um histórico de dor e sofrimento. De muitas coisas que acontecem que percebe que não é normal. Você deixou Satanás, mas Satanás não deixa. Por isso que diz a Bíblia, não vos dê lugar a quem? A Satanás. É necessário que nós, como igreja do Senhor, precisamos entender e compreender sintomas que caracteriza possessão. Olha a dificuldade que a igreja tem de entender isso. Pastor,
Quais são os sintomas que caracterizam uma possessão? Quais são os sintomas que caracterizam uma depressão? E o mundo espiritual é necessário que nós tenhamos conhecimento disso. Era a pergunta que eu ia fazer para o pastor agora. Você entendeu, Eu ia levantar a mão para fazer exatamente essa pergunta, porque a gente vê muita gente com depressão, com ansiedade, até falando, eu conversando rapidamente, falando sobre isso com os psiquiatras, e eles comentando assim, sobre transtorno de personalidade. E aí, quando saber que é depressão ou quando saber que realmente é, por exemplo, demônio, né? Eu já fiz libertação em psicólogo, aqui na nossa igreja. Essa semana eu fiz uma libertação em um médico clínico, em advogados. Não importa o grau de intelectualidade ou posição social, o demônio não importa isso, tá? Então vamos lá. O que é uma depressão? Todo ser humano que tem um problema que não consegue resolver, naturalmente fica frustrado. Não é verdade? Olha, um ser humano frustrado, ele é um candidato próximo para entrar num estado de depressão. E quando se entra no estado de depressão, é uma força que vem de fora para dentro. Agora a pergunta é, a depressão está relacionada ao sistema emocional ou à carne? Ao nosso sistema emocional. E o sistema emocional está ligado à nossa alma. Porque a nossa alma é sentimento de alegria e de tristeza. Então a alma está afetada. Aí vai de um consultório psicológico, psiquiátrico, no mínimo, sai com a receita na mão. Psicotrópico. Toma aqui 1 miligrama, isso aqui vai dar uma melhorada, vai relaxar seus músculos, você vai... Essas substâncias químicas, ela vai para a corrente sanguínea, ela não vai para a alma. E continua-se o problema. Volta-se de novo a um consultório psicológico, psiquiátrico. O que faz o profissional? Aumenta mais a dosagem dos psicotrópicos. Quando você menos espera, esses psicotrópicos ele tem uma única função: paralisar o nervo central, tirar o poder de concentração. Agora que é o problema, que essa pessoa, ela é um candidato ou uma candidata próxima para entrar no estágio de possessão. Porque um abismo vai chamando outro abismo. E quando o ser humano ele entra no estado de possessão, já é uma força que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Já manipula a mente. Tem hora que você está bem. Então, quais os sintomas de uma pessoa que tem demônios, né? Que caracteriza, não quer dizer, e quer dizer bem claro também, que nós como igreja, como servos, temos que ir para os médicos. Deus constituiu o médico para cuidar de nós. Nós temos que ter uma fé inteligente, tá bom? Não vamos ficar bitolados, porque eu tenho fé, não vou para o médico. Deus constituiu os médicos para cuidar de nós. Agora, nós como igreja precisamos ter o discernimento, o que é físico e o que é espiritual. Então, quais os sintomas de uma pessoa que carrega entidades malignas no corpo? Lembrando que cada entidade maligna tem uma característica. E cada pessoa que recebe um demônio também vai ter as mesmas características da entidade maligna. E nem todos têm as mesmas características. Então, uma pessoa que tem problema espiritual, quais os sintomas? Por exemplo, muito peso nas costas. Mas muito peso, é um peso além de como se fosse uma tensão muscular, né, escapular. Mas é um peso. Mas por que peso? Lembra que dentro do terreiro de candomblé, o banda que banda, seja lá o que for, eles têm as pessoas como o meu cavalo, o meu aparelho. Por quê? São forças que vêm de cima para baixo. E a pessoa tende a ter uma pressão muito grande nos ombros. Dor de cabeça constante, não que toda dor de cabeça é espiritual, pelo amor do Senhor. Mas uma dor de cabeça gerada por uma força maligna é uma dor de cabeça enlouquecedora mesmo. Ah, o corpo gelar, né? O corpo gelar. Tem hora que você está bem, tem hora que você está mal. Tem hora que se passa pela sua cabeça aquele desejo de sair por esse mundo afora e não dá mais notícia. Ora, visão de vulto, né? Muitas pessoas que têm problema espiritual veem muito vulto. Muito vulto. Uma sensação que alguém está te acompanhando. Ouve vozes. Daqui a pouco não é ninguém. Ataques no sono. Principalmente 1, 2 horas da manhã. Aquele sono é pesadelo. Digamos assim, é uma madrugada de terror. Para que passe o dia arrebentado. Então eu consigo até ouvir uma pessoa e tentar aproximar que tipo de demônio tem uma pessoa. Imagine se você vai pegar lá,
as falanges das entidades malignas, chamadas de pombagira. Pombagira cigana, pombagira rainha, pombagira da estrada. Cada uma dessas tem uma característica. E quando a mulher recebe uma entidade dessa, ela tem a característica da entidade. Por exemplo, vocês devem ou já conheceu jovens solteiras que não conseguem ficar muito tempo se apaixonar por um homem solteiro, mas quando vê um homem casado, arreia os 4 pneus. Com a mesma velocidade que se apaixonam, é a mesma velocidade que vai cismar. Porque é uma entidade está trabalhando. E a pessoa vai pegar a característica da entidade. Então imagine o mundo espiritual, o quanto precisamos explorar esse mundo espiritual à luz da palavra de Deus. Mais alguma pergunta? Vai lá, Débora. Sim, pastor. Eita. Esbarrou. Pode falar, Débora. Posso falar, pastor? Obrigada. Pastor, eu tenho 2 dúvidas, que uma está atrelada à outra. A primeira é que o senhor falou sobre a questão de legalidade. E aí eu queria entender o que seria essa questão da legalidade, tendo em vista que a Bíblia fala que as misericórdias se renovam a cada manhã. Se existe uma diferença em termos de pecado, como é que eu posso dizer? Se há algo grave, meu Deus, como é que eu faço essa pergunta? Que no mundo espiritual os demônios olham e veem. Isso aqui é algo que eu vou entrar. Essa aqui pecou, mas, sei lá, não vou entrar. Como é que ocorre essa questão? Não sei se deu para entender minha pergunta, ficou um pouco confusa. Exatamente o que você falou. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Olha que nós não temos mérito nem de... Nós não temos mérito nem de falar o nome de Jesus. O quanto nós somos falhos, né? O quanto a nossa natureza precisa ser trabalhada dentro de nós. Uma natureza que diz o Gálatas que é uma luta contra o espírito contra a natureza, né? Então, o pecado é a única forma, onde diz lá Isaías 59, que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos abençoar. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades é que tem feito a divisão. Por exemplo, o pecado é como se cria uma muralha e a gente está atrás e Deus não consiga nos ver. Porque Deus não pode contemplar o pecado. Deus ele quer ouvir o nosso grito, Senhor, me perdoe. Aí ele ouve. Mas o pecado cria uma barreira onde a gente fica se escondido por lá. E um abismo chama outro abismo. Então, para Deus, não existe um pecado maior e nem um pecado menor. Na balança da justiça é a condenação eterna. Agora, o pecado tem uma outra face, a consequência. A outra é a condenação eterna. Pecou, se arrependeu de fato e verdade, a condenação eterna ali foi rasgada. Mas as consequências, seja pastor, seja lá quem for, vai ter que colher a consequência do pecado. Quanto maior o pecado, não é que é maior a condenação, maior é a consequência, porque o pecado leva à condenação eterna. Por exemplo, pecado de adultério. O que tem a ver os filhos com o pecado de adultério dos seus pais? Mas eles sofrem a consequência. Porque a consequência desse pecado é a consequência devastadora, que até pessoas que estão ao nosso lado é afetado. Você quer ver uma coisa, Débora? Você sabia que tem pessoas que só adentrar a tua casa ou alguma casa já deixou o clima lá para baixo? Tem pessoas que só em você olhar, você já perdeu seu dia? Tem pessoas que é capaz de tocar no outro e adoecer? Tem pessoas, quando vê outro sofrendo, bem feito, pagar o que deve. Mas o que está por trás dessa pessoa? Se não são influências malignas, aonde essa pessoa vai trevas. E aonde que nós deixamos de fazer o nosso papel? Porque nós,
com essa intensidade de luz que nós temos dentro de nós, do Espírito Santo, a nossa presença é o suficiente para mudar um ambiente. Por exemplo, uma certa vez eu estava numa casa fazendo visita, manifestou 3, sem orar. Numa sala, tudo lá estrebuchando, gritando. Aí tinha muita gente da família na casa, eu disse, olha, você está vendo que eu nem orei ainda. Eu nem orei, os demônios já caíram por terra. Mas por que isso? Eu volto a falar o que eu falei no início, que o mundo espiritual, a arena espiritual, quando olha para nós, não vê seres humanos. Vê luzes andando. Luzes andando. Agora, a intensidade de luz vai estar devido a uma intensidade de alinhamento com o Espírito Santo. Então, mude a oração. É o que nós precisamos. Mude a forma de orar. Seja mais agressivos. Mas adentre o mundo espiritual com a autoridade que Deus te deu, porque a palavra é espiritual. A palavra não é física. A palavra vocês estão me ouvindo, mas não estão vendo a minha palavra, porque é espiritual. É tanto que diz Mateus 12:36, que toda palavra inútil que sai da nossa boca, teremos que dar conta um dia. Então esta palavra vai no mundo espiritual e ela fica gravada. Então o diabo, ele não sabe o que nós pensamos, mas ele ouve o que nós falamos. E quando sai uma palavra, ela não sai com luz, ela sai com trevas. O diabo pega esta palavra no mundo espiritual, materializa e nos devolve como a lei da colheita, da semeadura. A gente começa a colher aquilo que nós plantamos no mundo espiritual. Então cuidado com as palavras no mundo espiritual, porque ela vai produzir, é uma semente. Mais cedo ou mais tarde, tu vai comer o fruto dela. Por isso que a Bíblia diz, não é, que tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede vida ou morte. Sim. Amém, Gília? Olha, eu me coloco à disposição de vocês um outro dia para a gente estar aqui batendo esse papo maravilhoso. Daqui a pouco eu tenho um estudo bíblico, né? Não esqueça. Pode pegar meu número aí com a Geila aí. Pode passar, Geila, tá bom? Pode passar sem problema. Estou aqui à disposição de vocês. Que tem que ser uma maratona, pastor. Várias terças-feiras, ou então pegar até algumas perguntas antes para ir passando e o senhor respondendo, porque eu estou vendo que tem muitas mãos levantadas. Maravilhoso, aqui. Maravilhoso, sim. Nossa. É mesmo. Ô Geli, será que o pastor... Eu queria falar bem rapidinho. Será que o pastor poderia... Eu não sei mais nem quem tá falando. Eu vou dar mais 10 minutos. Todo mundo quer falar. Será que ele poderia responder, pastor? Como a gente poderia se proteger quando a gente entra em algum ambiente que a gente sabe que a gente pode entrar orando, mas que a gente possa se proteger? Tem uma forma? Tem. O problema não está no ambiente. O problema não está no ambiente, o problema está em nós. É luz que dissipa trevas, não é treva que tem que dissipar luz. É uma questão, sabe, irmã, de você carregar dentro de você essa convicção. Por exemplo, eu fui para uma cidade e fazer um velório 10 horas da noite. Eu tinha que dormir na casa de alguém, os familiares do falecido, e uma mãe de santo chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor se importa hoje de dormir no meu terreiro de candomblé? Eu olhei para ela e disse, abracei ela, com muito prazer. Aí eu fui achando que era um candomblé pequenininho, né? Um fundo de quintal ali. E quando eu chego lá, ela tem 200 filhos de santo. Tem uma piscina, carros, imenso candomblé, um sítio imenso. E eu conversei com ela até a hora da manhã e fui dormir exatamente onde fazem os sacrifícios. Dormi a noite toda. Acordei, tomei café lá. Eu disse, seu pastor, o senhor dormiu bem? O senhor dormiu igual uma pedra. O problema não está no candomblé. O problema não está dentro do rancor. Está dentro de nós. E eu dizia para ela assim, olha, mãe de santo, eu sou um pastor, a senhora é mãe de santo. Eu quero dizer que a senhora é carne, eu também sou carne. Eu não sou melhor do que a senhora, nem a senhora mais do que mim. Eu não viria para aqui se fosse uma festa. Ela ficou até me devendo que ficou de vir aqui à igreja. Disse que vinha aqui na igreja assistir um culto. Então o problema não está nos lugares, o problema não está nos ambientes.
Os ambientes que é treva, ela tem que ser mudada com a nossa luz. Com a nossa luz. O problema não é o problema. O problema é que nós não conseguimos enxergar a causa do problema. Essa é uma dificuldade nossa. O diabo, ele tem distraído a igreja dando problema. Olha aí, ô Sara, ô Débora, ô Edilene, né? Ô Vitória, tome um problema aí, toma um problema. E você tenta resolver o problema e muitas vezes leva anos para resolver o problema e você não consegue. Por quê? Porque você não conseguiu detectar a causa do problema. Então é na hora que Jesus fala que a gente é sal na terra e luz no mundo, né? Sim. A gente tem autoridade, né? A autoridade dada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não temos como testemunhar Jesus. Sem o Espírito Santo não tem mensagem da salvação, não tem mensagem da cruz. E sem o Espírito Santo nós não podemos testemunhar Jesus ou dar bons testemunhos. É o Espírito Santo. Por isso, procuramos a cada dia melhorar a nossa comunicação com o Espírito Santo. Melhore a sua comunicação. Melhore sua comunicação com o Espírito Santo. Faça dele o seu melhor amigo. Conversa com ele. Desabafa com ele. Aprenda a desenvolver oração na mente. Ocupa a tua mente com oração. Vai chegar um momento que as pessoas estão conversando com você e não sabe que você está em oração, em espírito de oração. Então, essa intimidade que nós precisamos não é difícil. A questão é a dificuldade que nós temos. A gente fica olhando muito para trás, olhando muito para as dificuldades. Se lança nos pés do Senhor. Vai para as madrugadas, vai para o jejum. Fala, dê voz à tua oração. Dê voz, Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina como é que eu devo orar. Me ensina como é que eu devo andar diante do Senhor. Espírito Santo, me mostra o que está errado. É a comunicação que nós precisamos mudar. E essa transformação, as pessoas que estão em volta vai dizer assim: ué, Edneide está mudando, Débora está mudando, ué, o que está acontecendo? Ué, isso mudou. Tá. Isso é visível, porque é um trabalhar do Espírito Santo que está encontrando espaço dentro do nosso espírito. E eu costumo sempre falar, Deus não está preocupado com crente dentro da igreja. De crente as igrejas estão cheias. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, de um coração aquebrantado, de uma pessoa que tem um alinhamento com a palavra do Senhor. E é isso, nós estamos vivendo uma era onde é uma era escatológica, uma época, por se multiplicar a iniquidade no coração de muitos, o amor se esfriaria. E a questão é o amor que está se esfriando. E a causa desse esfriamento é o pecado, não tem jeito. Pois não, pode falar. Hoje eu vi um muito. Quantos minutinhos você ainda tem, pastor? Eita, agora... Vários trabalhos que eu mandei. Vamos aí, mais Posso uns 10 minutos. Sabe? Eu queria fazer uma pergunta baseada no... Eu estou no prédio de cima, é só descer. Eu queria fazer uma pergunta baseada no que o senhor falou. Eu vou simplificar bem rápido essas duas perguntas. É possível a pessoa chegar num ponto com Deus, em um nível em que ela tenha libertação, uma autolibertação por ela mesma? Porque eu já vi pessoas endemoniadas, casos delas não se lembrarem de nada, certo? Mas é possível essa pessoa chegar num ponto em que ela tenha tudo isso sozinha com Deus? E um outro ponto, quando essa pessoa passa por um certo tipo de processo, ela foi liberta ali e tudo mais. Como o senhor falou, quando se levanta, os outros que estão ali na família vêm contra essa pessoa. É possível também essa pessoa, em uma fase espiritual, ter libertações através, como se ela estivesse tendo libertações, mas não mais com ela, mas através assim, do pai, da mãe, dos irmãos, mesmo que ela não esteja vendo nada ali, mas aquilo está acontecendo através da vida dela. Ok. Deu para entender a pergunta? Então, a Bíblia diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. Quantas pessoas que se renderam aos pés do Senhor, sem que ninguém foi lá falar de Jesus, tomou uma decisão para aceitar Jesus?
Deus tem seus métodos de trabalhar na vida de cada um. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu. Porque nós, pela nossa natureza pecaminosa, nós não queríamos saber de Deus. E Deus tem seus métodos. Então, imagine uma pessoa. Neste momento, há muitas pessoas que estão marcadas para servir ao Senhor. Concorda comigo? Mas que essas pessoas estão nas drogas agora, que estão roubando, estão prostituindo, estão dentro de um terreiro, estão servindo o diabo. Mas que essas pessoas, elas estão marcadas para servir a Cristo. Estão marcadas para servir. E Deus tem seus métodos para ir de encontro a essas pessoas. O normal é o Senhor estar nos usando como instrumento para que através da palavra, mas o Espírito Santo pode falar. Eu tenho meu cunhado que ele se converteu como? Um cara alcoólatra, um cara terrível. E ele teve um sonho indo para o inferno. E ele se debate, quando ele acorda, ele diz, não, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. E se converteu ao Senhor nessa situação. Então são métodos, né? Agora, a pessoa realmente, ela se libertou por uma obra do Espírito Santo, então o Espírito Santo meio que vai conduzir ela. Se for para salvar e a pessoa morrer, é uma situação. Mas se for para salvar por obra do Espírito Santo, ele vai encaminhar o quê? A casa do Senhor, para que lá aprenda a palavra, para que desenvolva na palavra, para que cresça espiritualmente. Então o Senhor tem seus métodos, né? Em relação à família, olha, eu era coroinha da Igreja Católica. O meu sonho era ser padre. O sonho da minha mãe e da minha família ser padre. A minha mãe era muito do coração de Maria. E aos 12, 13 anos eu me converti. E eu voltei alegre, mãe, eu aceitei Jesus. Eu tomei uma surra por causa disso. Eu fui excomungado pela minha família. Me ameaçaram botar fora de casa. Mas eu sofri muita pressão. E eu disse, mãe, pai, o senhor pode me abandonar. Mãe, a senhora pode me expulsar de casa. Mas o meu Cristo não vai me abandonar jamais. Resultado, lá na frente, minha mãe se converte. Meu irmão hoje é pastor, através de mim. Meu pai se converte, minhas irmãs se convertem. E aí foi um efeito dominó. Porque eles começaram a ver a ação do Espírito Santo através da minha vida. Amém? Amém. É que o tempo, né, porque o tempo passa tão rápido, a gente falando das coisas do Senhor. E olha, eu digo uma coisa, eu já fiz assim, muito, já teve live assim para fazer, e pessoas caírem manifestarem. Já aconteceu muito isso. Muito com pessoas que creram, né? Mas eu estou diante de uma igreja do Senhor. Eu quero dizer para vocês, irmãs, eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, pega meu contato com a Gile, né? Eu já tive o prazer de ir na casa da Aparecida, não foi? Sim, pastor. Estamos aguardando o senhor novamente, né? 2 vezes. César, João. A Débora já conheci pessoalmente, a Gile teve na casa da Gile. Já tive o prazer de almoçar lá. Estou aguardando o senhor aqui em Portugal, viu? Opa, olha, em Portugal tem 5 famílias, inclusive em libertação pesada por telefone aí em Santarém, né? Santarém. Eu e Jéssica, Poliana e Jéssica aqui em Portugal. Olha, tem um que me chamou direto para ir para lá. Vem para cá, pastor, vem para cá. Olha, a minha vida sabe, é muito corre-corre. Tenho que conversar com o senhor, vou marcar, viu? Sim, Poliana, eu estou aqui à disposição. Pastora Geile, já passa o contato do pastor lá no grupo, pastora. Pode colocar aí. Já está fazendo a ceia. Mas eu já estou a primeira na fila, viu? Se eu demorar, porque eu tenho muitos contatos. Divulgue aí, Geila, meu canal da oração. Tem muita libertação. E eu quero assim, quando eu mandar para você uma libertação, olha, você quer privado, não manda para ninguém. É porque ainda não está público ainda. Entende? Não está público ainda. Oi. Pastor, precisa vir para a Inglaterra, pastor. Hein? Pastor, Pai do Senhor. Inglaterra? Quem é da Inglaterra? É Juliana. Fala, Ju. Veja a irmã. Eu tô querendo, mas não tô conseguindo. A irmã Ju quer falar, vá. Depois eu venho aqui para a Inglaterra, que aqui tá precisando de libertação. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor, irmãs. Alessandra. Pastor.
Uma pergunta que eu tenho para fazer, assim, quando o senhor falou sobre, deu o exemplo aí de famílias que não dá certo no casamento, que a mulher tem nojo do marido, o senhor falando é como se eu estivesse me vendo nessa situação, porque assim, meu relacionamento se acabou desse tipo. E na minha família ninguém tá certo. Isso é uma... E quando o senhor também deu esse exemplo de que quem tem muitas dores nas costas, eu tenho muita dor, parece que eu tô levando uma pessoa. Olha, e muita dor de cabeça. Você vai pegar meu número, vamos marcar um momento para fazer uma oração por você, tá bom? E Amém. pode ter certeza que você é uma pessoa que foi vítima, sua família. Há uma força espiritual que tem trabalhado para... Observe uma coisa, quando você vê alguém que está sofrendo, o diabo está feliz, tá? Satanás está feliz com o sofrimento de um ser humano. Essa é a realidade. E eu vivo numa luta terrível, assim, com a minha mãe, de, assim, mãe, filho e tudo, sabe? Porque eu e minha mãe, a gente não dá certo. Ela veio pra cá. Ela veio pra cá e minha mãe é aquela pessoa que, quando ela vê alguém se dando mal, ela bate palma. Observe dentro observe que Jair já tem uma ação maligna, sabe? E você não merece. Eu olho pra ela e vejo isso, pastor. Eu olho pra ela e vejo isso. E eu digo uma coisa, você está passando um processo muito difícil, não é só isso. Se você pegar a sua história, você nunca foi uma mulher feliz. Você luta para ser feliz e você não sabe o que é isso. Só sabe você e Deus que passa na tua cabeça. Só você e Deus. Exatamente. Sabe? Tem hora que você tá bem, tem hora que você tá de cabeça para baixo. Tem hora que dá vontade de ser por esse mundo afora e não dá mais notícia, sabe? E correr. Tá? Então se fosse mais cedo, que daqui a pouco... Cadê você? Onde é que tá você aqui? Eu tô procurando aqui, não tô encontrando. Deus do céu. Juliana, pastor. Juliana. Tá acenando com a mão. A gente pode desligar as câmeras, né, da gente, para ele poder identificar ela, que tem muita gente, né? A Juliana, cadê a Juliana? Deixa eu ver aqui. Juliana, eu tô aqui... É que eu não sou muito bem falando. Tá passando aí, se você tiver no celular, Juliana. que aí ela aparece. Juliana, coloca a mão no seu coração, feche teus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta live, Senhor. Não é por um acaso. O Senhor que nos conectou. A Juliana, meu Deus, lá na Inglaterra. Esta mulher, só o Senhor sabe o que ela tem sofrido. As coisas que é para dar certo, dando tudo errado na vida dela. Esta mulher que foi vítima. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver ouvindo a minha voz está consagrada ao meu Jesus Cristo. Eu ordeno espírito maldito das trevas. O teu projeto é colocá-la sobre uma cama. O teu projeto é destruir a vida desta mulher. Brigas, desavenças, essas dores de cabeça que ela sente constantes. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo agora, espírito maldito das trevas. Você não vai destruir essa família. Você não consegue, você não deixa essa mulher dormir em paz. Dentro dela estão os pedaços, os cacos. Mas eu ordeno em nome de Jesus, espírito maldito. Trabalhos que foram feitos contra esta família. Pessoas que um dia se levantou e cruzou o caminho da Juliana e disse: você vai me pagar. E de lá para cá, a vida da Juliana só foi defiando. Dores nas pernas, dores no abdômen. Deus, tem hora que a cabeça dessa mulher está em tempo de explodir. Tem hora que ela é tomada por uma raiva. Eu ordeno em nome de Jesus, espírito maldito. Sai da mãe dela. Sai da família dela. Em nome do Senhor Jesus, as dores que ela sente, esse peso que ela sente sobre os ombros dela. Anjo do Senhor, vai agora, anjo. Anjo, entre em ação agora na vida, na família da Juliana. Solta o corpo dela
enfermidade, demônio que está em forma de uma doença, de uma enfermidade, eu estou te dando uma ordem para você sair dessa família e não voltar nunca mais. Espírito Santo, que neste momento a tua serva Juliana, Senhor, ela venha sentir um refrigério, uma paz dentro dela, Senhor. Senhor, coloca agora, transforma a casa dela em luz. Que os teus anjos agora passeiam sobre esta casa, trazendo a ela paz. Espírito maldito que transformou a cama dela em um leito de doença, de pesadelos, eu consagro o meu Senhor Jesus Cristo. Eu consagro o meu Senhor Jesus, esta família. Anjo, entre em ação, anjo. Protege essa família. Espírito Santo, derrama sobre a Juliana agora uma paz, uma alegria na vida dela. Dai força para ela, Espírito Santo. Usa esta mulher como instrumento vivo nas tuas mãos. Faz dela, meu Deus, um instrumento vivo nas tuas mãos. Pai, abraça a tua serva. Abraça ela, Espírito Santo. Abraça todos que estão nesta live. Espírito Santo, abraça a tua igreja. Faz dessas mulheres guerreiras, vitoriosas. Pai, eu declaro na vida da Juliana bênção sem medida. Que a vida dela, meu Deus, a partir deste momento tome um novo horizonte na direção do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Juliana? Amém, pastor. Juliana. Amém, pastor. Amém. Como é que você está se sentindo agora, minha irmã? Eu tô sentindo um turbilhão de coisa, pastor. Sabe aquela sensação de esfriamento, um frio. Um frio. Sentiu o corpo gelado, você deu a impressão que ia cair, que é tonta. Ok. Isso é uma ação. Refrigério. Mas na hora que eu orei por você, na hora que eu estava orando por você, você tinha uma sensação como estava ficando tonta. Que parece que ia cair, que ia desmaiar, que ia tombar. Olha, o Senhor abriu portas, te deu livramento hoje. Demônios trabalhando, tentando destruir. Eu recebi um posse. Depois você vai pegar meu número aí, tá? A gente vai se falar, eu quero te orientar, orar mais por você. E é assim que Deus faz. Tá bom, pessoal? Olha, pode ligar a câmera já. A câmera. Vamos marcar, eu estou à disposição, tá bom? Vamos sempre marcar para ajudar. Obrigada, pastor. Que Deus lhe abençoe. Continue lhe dando muita sabedoria e lhe proteja, pastor. Em nome de Jesus e a todas as irmãs. Glória a Deus. Esse grupo tem sido o canal de bênção na minha vida. Olha, uma segunda-feira eu não tenho um culto aqui à noite. E dia de sexta-feira. Vamos marcar um momento para a gente estar um aprendendo com o outro. Amém, pastor. A gente pode fazer, sim, uma live até um pouco mais prolongada, uma live especial aí. Uma vigília. Na entrada agora de 2025, a gente marca. Eu organizo, falo com o pastor, a gente agenda direitinho, deixa tudo organizado. Ai, a gente quer muito. Todas nós queremos muito. Pronto. Amém. Olha, pode passar meu contato, Geila, para essas irmãs, tá? Certo. Amém. Eu também quero, pastor. Vai, olha, fica ainda fica com dúvidas, pastor. Passo sim. Aquelas que tiverem interesse, é só falar comigo que eu passo. A Poliana é uma bênção de Cristo. Obrigada. Quando vai tirar férias, pastor? Para dar uma voltinha em Recife. Ah, Jesus Cristo. O César esteve aqui, o César, quando veio aqui para o Sergipe, ele fica aqui na casa, aqui na igreja, né? Ali é o irmão que eu tenho. Eles vão, né? E ele ia me chamando direto para ir lá. A primeira vez que eu fui em Recife, eu fui para fazer uma libertação de uma mulher da Polícia Federal. Ela tentou 10 suicídios. O último suicídio, ela ficou 21 dias no hospício. Ela lembra que tomou meio litro de sangue de criança. E o resto do sangue aspergiu na cabeça dela. Aí foi uma libertação pesada, viu? Meu Deus. Tá bom, minha irmã? Eita.
Foi Amém, pastor. um prazer muito Que o grande. Senhor continue lhe abençoando e lhe sustentando. Amém. O ministério que é tão forte em nome de Jesus. Eu vou ministrar agora. É só entrar lá, Rede Betel Paraíso do Sul. Rede Betel Paraíso do Sul. Já está sendo transmitido ao vivo o culto. Aí já vou descer pro culto. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Tá bom? Geile. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém, pastor. Já fica pré-agendado, então. Obrigada a todos. Vocês são bênçãos de Deus. A Amém. Vitória, a Sara, Já fica a o convite Juliana, pra essa próxima. turma Aparecida, esse povo de Deus. Amém. Deus abençoe. Coloca lá, Rede Betel Amém. Paraíso do Sul e dá meu número, Geile. Deus te abençoe, pastor. Amém. Dou sim, pastor. Muito obrigada. Mais uma vez. Pai do Obrigada, Senhor. pastor. Deus abençoe. Tchau. Paz do Senhor. Paz. Paz, boa noite. Boa noite.